Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu venho trazer para vocês aqui um pouco mais detalhado toda essa informação que eu venho trazendo para vocês nos outros vídeos, que a gente vem conversando ao longo dos outros vídeos, para a gente trazer um pouquinho mais para a prática como é que as soluções Travicar pode facilitar a tua vida, pode auxiliar no teu dia a dia, pode ampliar o teu faturamento, melhorar a tua qualidade da tua empresa e assim por diante. Então aqui a gente vai fazer uma passagem geral por quase todo o Travicar Connect, tem muitos detalhes ali que eu não vou me ater, não vou ficar muito preso, a essa questão mais operacional. Eu vou tentar trabalhar com vocês um pouco mais essa passagem de informação aqui de gestor para gestor, que tu tenha realmente uma noção daquilo tudo que as ferramentas e as soluções Travicar pode de fato solucionar esses teus problemas do teu dia a dia, que seja problemas, questões com a fiscalização, como é que tem o documento certo, problemas financeiros de fato, que é o que mais importa na operação, como é que tu faz para ganhar mais, como é que tu faz para ter mais condição na tua operação e tirar o maior lucro possível dessa operação, ou já de fato entender, e a gente vai conseguir ver aqui mais para frente, justamente como é que isso se encaixa no dia a dia, porque muitas vezes a gente está preso e fixado que naquela operação grande eu vou ganhar muito dinheiro, e lá é onde eu ganho. De fato, a gente vai entender aqui que o ganho ele está no dia a dia, no detalhe, no minuto, e esse minuto está acontecendo o tempo inteiro no dia. Então a gente vai ver que quando a gente tem lá trabalhando 20, 50 aeronaves na nossa empresa, a gente vai se deparar sempre com a repetição do mesmo fato. A gente vai entender que os erros eles são sempre os mesmos e que a correção dessas variáveis, como eu sempre falo, eu tenho que reduzir a possibilidade de erro, então eu tenho que reduzir a possibilidade de variáveis que eu tenho que lidar. Muitas eu não tenho controle, mas as que eu tenho controle eu posso me usar dessas ferramentas, dessas tecnologias para de fato dominar esse controle e não perder, porque aqui a gente sabe que todo o trabalho em si ele está sempre associado a resultado. Então o dirigente, o gestor que não busca resultado, ele está no lugar errado. Então aqui a gente está conversando sempre para chegar no topo. Aqui é um pedaço de informação, aqui é um passo inicial da informação. Obviamente eu não vou me ater, não vou entrar, não vou penetrar muito, de fato, tudo aquilo que o sistema pode te fornecer, eu vou trabalhar um pedaço dele, E é a parte mais operacional, funcional e que te pode, de fato, no primeiro minuto, começar a trazer retorno para a tua empresa. Então aqui a gente tem que fazer o entendimento inicial. O que tu tem na mão hoje? Como é que funciona a tua atividade corriqueira? E aqui eu fiz um quadro exemplificando para ti. De fato, a tua atividade corriqueira ela está associada a algumas variáveis que tu não consegue dominar. Porque se tu tem investimento em tecnologia ultrapassada, essa variável não é do teu domínio. Então, se a gente for analisar, o mercado atual hoje de uma aplicação aérea, seja ela coordenada pela fazenda, proprietária do avião, seja ela coordenada pela empresa de aviação agrícola que presta serviço para a fazenda, sempre há uma triangulação de informação. Eu sempre vou ter os três operadores aqui nesse cenário. A fazenda cuidando do avião, precisando de informação, a empresa de aviação agrícola mandando o serviço para o avião que vai ser feito na fazenda e depois ela tem que informar o que aconteceu e assim por diante. Então toda essa gestão aqui, a gente parte do pressuposto que não há comunicação online para nada disso. Aqui a comunicação ela é muito arcaica. As informações elas demoram para chegar, as informações elas não têm uma conexão. Então o avião sai com um trabalho para fazer, quando o avião retornar, quando o piloto informar, quando acontecer uma ação humana, a gente vai ter uma informação. E aí, de fato, tudo aquilo que a gente sempre fala, o domínio da informação, o domínio da tua empresa, o domínio do teu negócio, ele está na velocidade, ele está na quantidade de informação que tu recebe. Então, assim, dados imprecisos, segundo grande problema aqui, porque eu posso receber um dado 15 dias depois e aquele dado não ser o correto, aquele dado não está de acordo com aquilo que foi feito, Por quê? E muitas vezes não é nem por questão de sacanagem ou alguma coisa, não, é porque tu passou o serviço para o avião, chegou na hora de fazer, a fazenda solicitou que fosse alterado a área, que não, agora eu não quero mais a área 1 e 2, eu quero 1, 2 e a 3. Então aquele dado que a gente tinha no escritório, para o dado que foi feito lá, já não bate a informação. Então foi feito algo a mais que depois vai ver lá 15, 20 dias depois que tinha algo diferente do planejado. Então, lentidão na transmissão das informações. Claro,
se eu não tenho como tudo isso funcionar de forma online, eu fico lento. Eu dependo sempre de alguém, sempre de algum humano para dar o andamento da coisa. E se esqueceu, não fez, né? O gerente fica sempre atado com a informação. As tomadas de decisões elas vão ser sempre tardias, né, de fato, porque muitas vezes eu vou decidir sobre algo e esse algo que eu estou decidindo, ele já não tem nem por que decidir. Já foi feito, já foi finalizado, a condição climática já mudou tudo, a praga já mudou, então não tem nem por que atuar. Né? A atuação ela já vai ser perdida tardia. Né? E aí, o que acontece? Basicamente, eu sou suscetível a falhas humanas, o meu cruzamento de dados ele é totalmente ineficiente, o meu planejamento é totalmente deficiente, porque eu até planejo certo, mas e a execução? Está certa ou está errada? Não sei. Né? Volta um documento com a pintura do mapa somente, mas eu não sei de fato o que foi feito naquela pintura. Então aqui a gente está sempre limitado à informação. E de novo, informação rápida e quantidade de informação me torna hábil para tomar decisão. Sem elas eu não tomo decisão correta. Né? Vou usar sempre o feeling e o feeling percentual de acerto é lá embaixo. Né? Então, segundo problema aqui gravíssimo, relatórios incompletos. Né? Eu vou receber documentos que depois eu vou ter que botar alguma informação que eu nem sei direito que informação que era, eu vou ter que catar essa informação, perder tempo, né, para achar essa informação. Então, se eu tenho um relatório completo já de fato, isso não vai acontecer. Né? E aí o que acontece? Eu posso levar uma multa por órgãos de fiscalização porque eu não entreguei documentos. Então, um erro simples que poderia ser solucionado com tecnologia. Né? Então, de fato, a tecnologia é ultrapassada, porque mesmo que tu compre um avião novo e tu está escolhendo uma tecnologia ultrapassada, o teu sistema vai ser tardio, vai ser tudo fora do padrão que tu poderia ter em 2024. De fato, também tu não vai ter integração via APIs. O que seria isso? Muitas fazendas já têm seus próprios sistemas, né? E os sistemas que deveriam estar em circulação na operação poderiam conversar com o sistema das fazendas, por exemplo. E esses sistemas não são possíveis na tecnologia que não é Travicar. E aí, no final da história, tudo aquilo que a gente realmente trabalhou, que é para colher mais, colher melhor, dar produtividade, a gente vai ter uma lavoura em risco. Né? E esse risco, alguém vai ter que pagar a conta ou deixar de receber dinheiro. Né? O que muda quando eu entro com a tecnologia do Travicar Connect? O que as soluções Travicar pode, de fato, trazer de melhoria para mim? A gente pode ver aqui que o cenário ele muda completamente. Aí eu não tenho mais. Eu vou conectar a empresa de aviação, o avião a fazenda, a empresa de aviação, está todo mundo em circulação. Toda a informação ela é online. Então eu consigo dominar todas as variáveis possíveis, né, até agora, e eu posso ter certeza de dizer que semana que vem eu vou te fornecer outro sensor, e outro sensor, e outro sensor, e assim nós vamos aumentando a quantidade de capacidade de informação que tu pode ter, e assim tu vai tomando decisões mais rápidas. Então, todo o cenário muda, minha comunicação fica total entre o avião e o escritório, meus dados são extremamente precisos em tempo real, ou seja, eu termino a operação, o escritório já está sabendo, a fazenda já está sabendo, tudo a triangulação já ocorre, né? Então a gente consegue ter muito mais facilidade, muito mais agilidade e muito mais economia. Obviamente, rapidez das transmissões das informações, a gente vai ver mais para frente que só tocar na tela vai o dado, toca no escritório, vai para a tela do avião, então isso é muito simples, né? Aí, o mais importante, minha decisão é tomada de maneira rápida. Eu consigo agir ainda num tempo hábil para solucionar aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou enxergando que está errado. Porque a informação ela é rápida e precisa. O que importa também? Segurança na transmissão dos dados, porque todos os dados são criptografados. Ou seja, o que aconteceu aqui na fazenda com a aplicação é de fato o que eu vou receber aqui. E o que a empresa coordenou para que fosse feito, de fato, vai estar lá no avião para que seja feito. Pode ter alterações ao longo do trajeto? Pode, mas a alteração vai voltar aqui mostrando que houve alteração e a explicação depois é outra etapa. Mas tudo que se faz aqui se tem a informação do que era para fazer, do que foi feito, do que de fato aconteceu e a gente consegue mensurar tudo isso. Tá? A gente obviamente vai ter um planejamento completo, a gente vai ter os relatórios aqui de maneira completa e aqui sim uma parte que eu tenho certeza que vocês têm essa dor diariamente, que são os relatórios, né, governamentais que têm que ser entregues de maneira cada vez mais rápido, e aí a gente começa a enxergar a necessidade e a obrigatoriedade de tu ter algo moderno, tecnológico, que te informa rápido para que tu entregue aquilo que é exigido por lei de maneira rápida, né, e precisa sem ter problemas com isso.
Então aqui é um ponto bem importante, a gente sabe que vocês pagam, né, muitas multas aqui por não fazer, então esse ponto aqui o Traficário Connect te entrega uma facilidade nesses pontos, né, os relatórios do mapa e assim outros relatórios. Tecnologia de última geração, que é indiscutível, porque a Traficário está sempre em evolução, ela não para de fazer, então a gente tem inúmeras soluções que vão sendo lançadas todos os meses, a gente vai ver um pouquinho mais para frente também. E aí aqui eu consigo integrar todo o sistema Travicar com a fazenda, ou com a fazenda com o escritório, depende do programa que tu tiver e tu quiser integrar o nosso sistema via APIs, a gente tem total possibilidade de fazer isso, né? E aí a gente tem aqui de fato aquilo pelo qual a gente trabalha. A gente tem uma lavoura protegida. E aí, lavoura protegida o que que é? Colhendo mais bem cuidada, mais bem tratada, controlando aquilo que era para fazer, de fato toda a informação passa ao nosso domínio.